Torcedor vascaíno, desfrute deste vídeo até o final, porque você vai ver o Pedrinho respondendo ao Euriquinho, o Euriquinho rebatendo ao Pedrinho. Você vai ver também o presidente do Vasco reafirmando que o elenco é top 8. E o Edu Canelas, direto do Parque do Sabiá, onde o Vasco hoje enfrenta o Cruzeiro. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. A equipe está em Uberlândia para acompanhar Vasco e Cruzeiro. Ontem mostramos no canal A Hora do Vasco a chegada da delegação, toda a nossa cobertura, a torcida, fomos até o Parque do Sabiá, o Edu Canela já vai falar aqui e você vai ouvir o Pedrinho e também a resposta do Euriquinho. Fique até o final do vídeo. Se você quer colaborar com o canal para as próximas coberturas, mande o seu comentário através da Live Pix. Tá no comentário fixo e também na descrição. É só clicar no link e mandar aí o seu comentário, ajuda demais o canal. Antes do Pedrinho e do Euriquinho, vamos até o Parque do Sabiá com Edu Canelas. Fala Vascaíno, fala Vascaína. Eu sou Edu Canelas, estou aqui diretamente do Parque do Sabiá para o jogo contra o Cruzeiro. Nosso adversário treinou aqui e, claro, tem desfalque. Fabrício Bruno e Dudu não jogarão contra a equipe do Vasco. Bom pro Vasco, até porque Fabrício Bruno sempre joga bem contra o Verratti, está acostumado a marcar o jogador. Pelo lado do Vasco, uma chegada calorosa no hotel aqui em Uberlândia. O Vasco chegou com tranquilidade, o torcedor abraçou, muitas crianças. Um destaque para o Paulinho Paula, que teve muita calma e tranquilidade para receber todo carinho. Deu autógrafo, tirou foto, abraçou, fez tudo que ele pôde para fazer o torcedor vascaíno de Uberlândia feliz, o torcedor mineiro que merece todo o abraço do mundo. E para eles, fica também o meu abraço. Galera que me recebeu com tanto carinho aqui. Lineker Baran, nosso canal é amado pelos mineiros e a galera assiste muito a gente. Bom, para finalizar, Fábio Carille tem uma importante decisão. A gente sabe, se for mal, ele já pode voltar a pedir o boné, né? A galera voltar a pedir sua demissão. O Vasco tem que ganhar. O Cruzeiro tá mal. Hoje aqui a movimentação até é grande, mas porque o Cruzeiro não está acostumado a jogar aqui. Porque a torcida do Cruzeiro de BH, torcedores já mais engajados com o time, estão putos da vida. O time está mal, está horrível. Se tem um momento bom para o Vasco ganhar do Cruzeiro, é agora. Então, se a oportunidade está aí, por que nós não vamos aproveitar? É hora do Gigante da Colina entrar em campo e vencer. Vencer porque é importante. Pontuar, como o presidente disse, chegar na parada para o Super Mundial com pontuação de sobra. É muito importante, a gente sabe, tudo muda muito rápido no futebol. Ó, acompanhe toda a cobertura com a gente, direto de Uberlândia, aqui no A Hora do Vasco. É a cobertura do canal A Hora do Vasco. Hoje tem pré-jogo ao vivo e pós-jogo ao vivo também, direto de Uberlândia. Presidente do Vasco, Pedrinho, vai falar a partir de agora sobre dois assuntos. Ele responde ao Euriquinho, depois eu mostro o Euriquinho rebatendo, mas começa falando sobre o elenco do Vasco. Ele reafirma que esse time é top 8. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação e isso pela primeira vez está sendo feito e é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados,
as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também que deram certo, outras não. Tem algumas necessidades ainda e a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Eu falei uma frase que eu falei que o Vasco estava entre 8 melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte: o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho. Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei. Ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota. Porque aí fica uma avaliação nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verrete, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador. E aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em 8º, ou em 5º, ou em 6º. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. A gente viu recentemente, né, o Euriquinho falando que quem controla o Vasco não seria você, seria outras pessoas. Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em Direito, então obviamente os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em Finanças, então o financeiro cuida das finanças. Mas obviamente eu tenho os melhores em todas as áreas, tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa. Tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar, assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristece porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em 1 ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. Após esse depoimento, através das redes sociais, o Euriquinho rebateu assim: sou muito pequeno para debater com alguém que foi escolhido por Deus. Em nenhum momento tive a intenção de atingir ninguém. Pedro Paulo, se te machucou tanto, me desculpe. Quem assistiu a entrevista toda sabe que isso passa longe do que penso ser o melhor para o Vasco e para mim. Vamos torcer para Deus não ter errado. Assista a entrevista toda, Pedro Paulo. O Vasco, no momento, precisa de paz, união de todas as correntes políticas. Isso ainda está muito longe de acontecer. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.